Olá, saudações e boas-vindas a mais uma gravação ao vivo aqui do canal Cocriando. Estamos aqui também em gravação simultânea para o podcast Cocriando na Podosfera. O Cocriando, que é um projeto coordenado por mim, Edvander Pires, e pela minha colega a bibliotecária Joana Páscoa. Há exatamente um ano atrás, né, nós pensamos aí nesse projeto, tivemos aí a nossa identidade visual pronta no mês de julho do ano passado, e lançamos oficialmente o podcast, né, no mês de setembro de 2023. Aqui no YouTube, nossas primeiras gravações ocorreram ali no mês de janeiro, final do mês de janeiro, né, e no início também do mês de fevereiro, e de lá para cá a gente agradece aí a você que nos acompanha e que nos proporciona aí o aumento, né, das nossas quantidades aí de visualizações e de downloads e reproduções na podosfera. Tá? Nós já somos aí quase 3.000 visualizações no YouTube, desde janeiro, né, até aqui, que a gente começou a produzir conteúdo, e no podcast já somos aí mais de, quase, né, estamos chegando aí em 1.000 downloads e reproduções, e aí eu tenho certeza que depois dessa gravação você vai aí colaborar conosco para que a gente alcance aí melhores resultados, né, um melhor engajamento no YouTube e na podosfera, tá? O projeto Cocriando, ele nasce dessa proposta de cocriação audiovisual. Então, a gente está aqui trazendo alguns assuntos importantes nos campos da educação, da biblioteconomia, ciência da informação, arquivologia, administração, marketing e áreas afins, né? Dentro aí do escopo das ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Então, nosso objetivo é compartilhar algumas experiências, trazer aqui algumas pessoas também para abordarem temas importantes nessa perspectiva de apresentar, né, aqui no formato que a gente chama de formato solocast, né? Temos também o formato storytelling, então nós estamos aí com algumas gravações já disponíveis que trazem aí a história de alguns profissionais que contribuíram muito com a nossa área da biblioteconomia e também da ciência da informação, né? Nós já tivemos aqui a gravação do nosso querido Briquet Lemos, né? Tá aqui disponível no YouTube. Teremos aí, tivemos que fazer um reagendamento, né? Em virtude aqui de agenda com o José Rincon Ferreira, que vai estar conosco aqui na segunda-feira, às 16 horas. Então, teremos também esse registro importante e de pessoas, né, que muito contribuíram aí para a nossa área, enquanto área dentro das ciências sociais aplicadas, né? Muito bem. Hoje, o nosso tema é elaboração de manual para análise, descrição e indexação audiovisual. Por onde começar? Eu vou compartilhar aqui algumas experiências, né, que eu trago do mestrado, né, em Ciência da Informação, que eu concluí na UFC no ano de 2018, e a gente vai iniciar essa série de lives, acredito que umas 3 ou 4, né, dependendo aqui do encaminhamento da apresentação, para que a gente possa abordar um pouco dessa área que é importante para a biblioteconomia, né? Ainda mais aí em virtude de vários formatos, vários tipos de acervos audiovisuais que são produzidos. E essa problemática ela já é abordada na literatura desde a década de 90, né? Mas aí hoje nós temos aí uma massa documental em nível de audiovisual, estou falando só de audiovisual, hein? Estou nem falando do sonoro. Em nível de audiovisual, a gente tem aí uma massa documental que precisa ser pensada para se propor, né, algumas estratégias de organização, principalmente no que a gente chama de repositórios audiovisuais, tá? Então, você que está comigo nessa gravação, já agradeço de antemão, convido você a estar comigo aqui até o final, tá? Espero aqui fazer uma fala de até 1 hora, para que a gente possa
juntos e juntas, estar aí mergulhando nesse conteúdo, ok? Antes disso, eu preciso soltar aqui um vídeo institucional de 30 segundos, rapidinho, tá? A pedido do próprio YouTube. O YouTube aqui nos pediu para que a gente divulgasse a campanha de combate à dengue, né? Ele tem feito esse pedido aos YouTubers e aos podcasters para que divulguem junto à audiência essa importância da gente combater o mosquito transmissor da dengue, tá? Então, é rapidinho e na volta eu já entro aqui com os slides de apresentação. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Muito bem. Estamos aqui já com a apresentação, né, em tela. Na verdade, essa live de hoje, ela nasce a partir dessa proposta de um minicurso, né, que nós cadastramos lá na plataforma Hotmart, por isso que tem aqui a logo da Hotmart na apresentação, em parceria com o projeto Inova Bíblio, né, um projeto aí pensado e coordenado pela minha colega Joana Páscoa, então por isso que tem esse layout aqui nessa apresentação, tá? E originalmente ela se intitula Introdução, Análise, Descrição e Indexação de Conteúdo Audiovisual. Só que para hoje a intenção é, de fato, a gente conversar aqui um pouco, fazer aqui uma explanação, para que a gente possa efetivamente entrar na produção de manuais, né? Porque nós precisamos documentar, né, em manuais, em políticas, todo o percurso de trabalho que é desenvolvido em qualquer tipo de gerenciamento de acervo, né? Então, no caso aqui em específico, estarei aqui fazendo uma abordagem dos acervos audiovisuais. Ao longo da apresentação, vou apresentar aqui para vocês algumas dicas bem basilares, né, de como você pode iniciar a organização de qualquer tipo de acervo audiovisual, tá? Esse esquema é da minha dissertação, né, lá de 2018, onde eu mapeei, né, algumas categorias de produção de acervo audiovisual. No caso aqui nós temos 6 categorias, né? E cada uma com a sua importância, cada uma se ramificando para subcategorias, e essas subcategorias aqui, por sua vez, elas podem se ramificar mais, tá? A depender do ambiente de informação, a depender da cultura e da filosofia da instituição. Então é importante se pensar que elas sempre vão se ramificar. Então, essa é a primeira etapa. Se você se deparar com uma massa documental, seja lá qual for de acervo audiovisual, o primeiro caminho é você categorizar o material, seja no esquema, seja no desenho, né, ou mesmo no manuscrito, tá? Esse é o melhor caminho de iniciar, porque a partir dessa categorização, você já vai ter um norte para passar as etapas de indexação e efetiva descrição desse conteúdo. Então, esse é o primeiro caminho. Então, nós temos aqui 6 categorias propostas, né? De acervo cinematográfico, televisivo, sonoro, instrucional, eventos e cultural e artístico. Cada uma com as suas características, com as suas ramificações, independentemente do ambiente de informação, elas vão sempre se ramificar e, claro, sempre no interesse da instituição. É importante se pensar isso, né? E, claro, onde tem acervo, a gente tem que batalhar pela atuação de uma bibliotecária ou de um bibliotecário, com registro sempre no CRB, certo? Sempre se batalhar por esse caminho. Então, se você tiver aqui, por exemplo, o acervo cinematográfico, aqui se ramificando em documentários, né? Em curtas-metragens, em animações, e podem se ramificar mais. Então, se você entra no ambiente de informação com acervo cinematográfico, você vai ter que trabalhar ali com editores e com os roteiristas, né? Porque você também vai ter que entender a proveniência daquele material. E isso vai te dar o embasamento necessário para que você possa fazer
esse tratamento da forma mais adequada, né? Na perspectiva aqui dos acervos televisivos, e aqui eu trago uma experiência particular, né, que foi, de fato, o início da minha carreira profissional, foi com esse tipo de acervo. A gente tem aqui algumas ramificações em programas de televisão, em entrevistas e coberturas de eventos, né? Para cada subcategoria, a gente tem formas específicas de tratamento. Então, nós não vamos tratar um programa de TV da mesma forma que você vai descrever um documentário, e vice-versa, né? Então, é pensar sempre nessa perspectiva da característica de cada tipo de acervo, de cada tipo de material. Em se tratando de sonoro, aí aqui nós temos uma questão bem epistemológica, né? Onde os meus colegas arquivistas vão sempre defender a literatura, na verdade, da arquivologia também, né? Ela vai diferenciar os acervos audiovisuais e os acervos sonoros. Mas na época da dissertação, eu me basei especificamente na NBR 6023, né? Da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a norma aí de elaboração de referências, né? E lá, para os meus colegas aí que trabalham com normalização, eles vão visualizar isso. Nós temos, numa mesma seção dos documentos audiovisuais, exemplos de referências de documento sonoro. Então, por isso que eu acabei trazendo para essa categoria dos audiovisuais também o sonoro. E aí, se ramificando, programas de rádio, músicas e podcasts. Cada um com a sua complexidade, principalmente acervos musicais, né? E aí nós temos como exemplo a própria rádio universitária da Universidade Federal do Ceará, né? Onde tem um vasto acervo, chamo de documentos, né? As mídias, né? Com o registro musical. Então, de repente, em casa você também tem aquele CD que pode ser tratado em um sistema de busca, né? Então, fica aí a dica. Se você quiser ir treinando, você começa com o que você tiver em casa, né? Em se tratando de vídeos, de repente aqueles vídeos amadores, né? De tempos atrás, você tem aí os registros salvos até mesmo em HD ou até mesmo em DVD. Então, a dica é você iniciar com base em alguns caminhos que eu vou dar aqui nessa apresentação. Você inicia dessa forma particular e aí você vai treinando para efetivamente poder atuar e se tornar um bibliotecário ou uma bibliotecária audiovisual, né? Então, o caminho do treino, o caminho dessa busca é a melhor forma da gente poder alcançar a configuração de sistemas de recuperação de informação. Instrucional, né? Instrucional. Dentro do instrucional, nós temos videoaulas, videotutoriais, até mesmo jogos, né? Nessa perspectiva da gamificação, e tudo isso é tratado, né? Tudo isso é aliado a um processo de tomada de decisão para que a informação seja encontrada de uma maneira mais eficaz. E esse é o diferencial, né? Se você estiver numa instituição e você propuser um sistema efetivo de busca daquela informação, com certeza a vantagem competitiva será garantida. Em se tratando de eventos, né? Aí nós temos vários registros de eventos. A gente pode lembrar aí dos eventos em live streaming, né? Que foram um boom aí no YouTube, né? Desde 2020, em período pandêmico. Então, nós temos palestras, videoconferências, cerimônias e premiações. E dentro mesmo até mesmo dentro do live streaming, você pode segmentar, né? E pensar em você categorizar canais do YouTube, né? E você propor um repositório audiovisual para canais do YouTube. Então, de repente, o bibliotecário, a bibliotecária, trabalhar ali em parceria com o youtuber, né? E garantir a recuperabilidade de informação dentro daquele acervo que é produzido. Então, é um nicho que se abre aí para a área da biblioteconomia nessa perspectiva de gestão de informação audiovisual, tá? E o cultural e artístico, onde nós temos arranjos e partituras, espetáculos teatrais, espetáculos musicais. E aqui tem um ponto bem importante, né? Não que essa questão também não perpasse as outras categorias, mas especificamente em espetáculos, a gente tem que ter especial atenção à questão dos direitos autorais, né?
Normalmente, nos repositórios, a gente vai utilizar a perspectiva da licença Creative Commons, né? E que nem sempre vai se aplicar ao tipo de acervo audiovisual. Para espetáculos, é um exemplo, tá? Então, a gente precisa sempre atentar para a questão da licença que será atribuída, né? Sempre respeitar essa questão dos direitos autorais. E aí a gente vem para uma importante definição quando você vai trabalhar com sistemas de busca, né? Primeiro você categoriza, você define a melhor forma de tratamento da massa documental, e aí na sequência você vai pensando em estratégias para configurar um sistema de busca. E nós temos sistemas de busca que são personalizáveis, né? Que você pode trabalhar na perspectiva de personalizar o que a gente chama de metadados. Dados sobre dados, né? Que geram os campos de busca. E isso é bem importante. E o bibliotecário e a bibliotecária precisa se apropriar desses conceitos para poder encaminhar da melhor forma possível essa questão de recuperação de informação, para poder propor ao seu gestor, à sua instituição, o melhor sistema e a melhor forma de gerenciamento. Então, por isso que nós temos os metadados, que são, sim, o diferencial de todo e qualquer sistema de busca, né? E aí, na perspectiva da gestão de acervos audiovisuais, a gente pode pensar em metadados a partir de títulos, né? Códigos, créditos, datas, números, dentre muitos outros, tá? Não adianta pensar, meu querido colega, minha querida colega, não adianta pensar na estrutura de um repositório de uma maneira rígida, tá? A gestão documental, e em específico a gestão de acervo audiovisual, é sempre dinâmica. Então, novos campos poderão surgir, exigindo uma nova configuração de metadados. Então, a gente precisa sempre pensar nessa perspectiva da recuperação de informação para aquela comunidade, né? Em específico, que demanda aquele tipo de documento, né? Até mesmo tipo de cores, por exemplo, né? Parece ser uma coisa impensável, né? Você querer pesquisar as cores das vestimentas, né? De uma pessoa, de um personagem. Ah, mas é um detalhe tão pequeno, mas em determinados ambientes de informação audiovisual, esse detalhe se torna importante, tá? Então, que os horizontes se ampliem, né? Nessa perspectiva de estruturação de um repositório audiovisual. E definição de metadados, né? O que é que vem a ser esses metadados? Eu busquei aqui um glossário, né? Dentro do glossário do manual de comunicação da SECOM, né? Vamos ler aqui juntos rapidamente, que ele vai dizer que metadados são dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, gerenciar, compreender e ou preservar documentos. Existem diversos padrões internacionais para a definição de metadados e de regras de descrição de conteúdos audiovisuais e ou digitais. Aí ele dá alguns exemplos, né? A Federação Internacional de Arquivos de Televisão, a FIAT, né? O padrão IPTC para fotografias, o padrão WinCore para documentos digitais na internet. E a gente vai ver especificamente como se dá, né, essa organização nesse padrão WinCore, tá? O CEDOC Multimídia, né, que é dentro do manual aqui da SECOM, ele vem adaptando os padrões, partindo do padrão mínimo WinCore e expandindo conforme as necessidades específicas do Senado. Então, numa política sua, da sua instituição, que você estiver propondo, pense nesse trecho aqui, tá? Expandindo conforme as necessidades específicas de tal instituição. Isso é sempre importante constar no manual e numa política, né? Porque tudo é dinâmico. Então, não adianta você fixar padrões de metadados ou fixar, amarrar uma recuperação de informação a um único metadado específico, a uma única forma de recuperabilidade. Porque, assim, se você fizer dessa forma, com certeza você vai dificultar todo o percurso do usuário, né, do público, para o acesso àquela informação, tá?
Muito bem. Aí nós chegamos aqui nos elementos, né, do padrão WinCore, tá? Para cada elemento, existe aqui uma definição, tá? Então, nós temos elemento de título, de assunto, de descrição, de idioma, fonte, relação, cobertura, criadores, né? Contribuição, né, de contribuidores, de editores, né, no caso da entidade responsável pela edição, de direitos, no caso direitos autorais, né, datas, tipos, formatos e identificadores. Na internet vocês encontram esse esquema aqui para que vocês possam ler aí tranquilamente, tá? E isso vai facilitar muito o entendimento quando você passa efetivamente para a configuração e personalização de um repositório. E não é difícil, tá? É só a questão mesmo da prática. Você tem os metadados disponíveis, tem o software, né? No caso da Space, que é o mais utilizado aí nesse padrão WinCore, e aí é só personalizar, tá? Eu, no meu caso, eu indico, né? O Jorge Cativa, um colega aí de Manaus, na época eu fiz o curso pela Content Mind, né? Professora Sueli coordena, e esse curso foi bem importante, né, de DSpace, porque nós efetivamente colocamos a mão na massa, né, com ele, e ele dá todas as orientações, super didático. Então, de repente, vocês podem procurar aí todo o material do colega Jorge Cativo, que com certeza vocês vão ter essa visão de como estruturar um repositório, como eu estruturei aqui no meu computador pessoal, né, na época do mestrado, tá? E tá aqui. Cada um dos elementos, né, espelhado, de fato, no software DSpace. Vou tentar ampliar mais aqui a tela, tá? Para que a gente possa tentar ver juntos. O print não tá muito bom. Mas, basicamente, nós temos os elementos e os campos preenchidos, tá? Essa é a interface para um tipo de matéria, né? Matéria de programa de televisão, onde nós temos aqui os assuntos, ó, os assuntos tratados na matéria, temos aqui o título, temos o tipo, ó, vídeo, né? Aí para vídeo eu tento fazer aqui um coração assim, ó. Temos a pessoa produtora, temos editores, entrevistados, tá? Ó, cada um dentro aqui do padrão de metadados. Temos a cobertura, ó, linkada aqui com o local de gravação, né? Cinegrafista, editor de texto, apresentação, a duração do programa, e aí já entra nesse elemento aqui do WinCode formato, né? Da mesma forma, a localização da matéria, tudo isso permite a melhor descrição e recuperabilidade, tá? E a orientação de como preencher cada campo, por favor, documente em um manual ou em uma política, tá? Para que a gente possa ter essas tomadas de decisão em nível institucional. Porque, de repente, você vai ter que treinar equipes, ou mesmo você vai ter que sair da instituição e vai ter que passar o bastão para outra pessoa, né? Pensar sempre na esfera institucional para que você possa efetivamente fazer esse registro, ok? Aqui por dentro do sistema, né? A interface sua de personalização, de configuração, da forma como é alimentado no DSpace. E aqui os campos para preenchimento, né? Campos estes personalizados lá atrás, tá? Nessa definição de metadados. Então, vou deixar vocês analisarem aí um pouquinho, tá certo? Nós temos aí as orientações, né, para preenchimento de cada campo, ó, e a definição aqui de cada campo, considerando aqui, no caso, uma matéria de programa de TV, tá? Então, nós temos entrevistados, duração do programa, localização da matéria, duração da matéria, local de gravação, sinopse e descrição. Para o preenchimento de cada campo, existe uma orientação específica, tá? Principalmente quando a gente chega nesse elemento aqui, ó, de descrição,
onde nós temos aqui, ó, descreva com detalhes o conteúdo audiovisual. E aí é tema para um outro momento, né? Porque o nível de detalhe na descrição audiovisual, ele deve ser sempre preponderante, tá? E aí, isso casa com muitas questões, né? Claro que eu trago aqui a realidade de um sistema de busca, mas nós também temos a realidade da acessibilidade informacional, especificamente em se tratando de audiodescrição, né? Então, esse trabalho aqui, ele pode ser linkado com a audiodescrição, tá? De todo o conteúdo. Então, são aí duas mãos, né? Duas vias aí que se complementam em se tratando de recuperabilidade e de acessibilidade, tá? Muito bem. Falei de metadados, e aí a gente tem a configuração de um programa de televisão dentro do DSpace, né? O DSpace, que é um software dividido em comunidades, subcomunidades e coleções. Então, não adianta pensar para o audiovisual, vou repetir o que eu já falei, uma estrutura rígida de repositório, né? Para o audiovisual, é uma estrutura específica para cada tipo de acervo. Então, eu trago aqui como exemplo o de um programa de TV, né? E aqui do lado direito, ó, nós temos ferramentas do administrador que lhe permite fazer a edição, criar coleções, criar subcomunidades, exportar ou migrar, né, a comunidade, ou exportar os metadados. Então, tudo isso está ao alcance do bibliotecário e da bibliotecária fazer essas configurações, tá? Se você propuser aí, de repente, para a sua instituição, um software, né, para essa recuperabilidade na internet, o DSpace é o melhor caminho. E aí, ele é passível, sim, de nós fazermos a configuração de cada campo e de cada metadado, tá? Na estrutura de comunidades e coleções, fica dessa forma aqui. Vou tentar ampliar aqui. Nós temos a comunidade, né? Subcomunidade e as coleções. Em se tratando de programa de TV, a gente traz para o repositório audiovisual a mesma lógica que a gente utiliza para o acervo físico. E aí o acervo físico de uma emissora de TV também é tema para um outro momento, tá? Porque nós estamos falando aqui do digital, da proposta do repositório audiovisual. Então, nós, pensando aqui, nós temos na comunidade a instituição do nível hierárquico maior. Sempre assim, né? O nível hierárquico maior para uma melhor organização. Vinculado, nós podemos trazer o nome do programa. Porque no acervo físico de um arquivo de televisão, né, de uma emissora de TV, você vai sempre organizar por nome do programa e por data de exibição, né? E aí você traz essa mesma lógica para o repositório audiovisual. Então, por isso que na subcomunidade temos o título do programa e nas coleções nós temos organizadas por data de exibição. E dentro das datas de exibição você pode trazer por semestre, né? Então, assim, você deve repensar toda a forma de organização desse material nos repositórios. Essa é uma realidade para programas de TV, tá? Porque, por exemplo, para emissoras de rádio, aí você pode organizar por tipo, né? Por subcategoria de acervo. Nós vimos que o podcast estava lá no primeiro slide com uma subcategoria dos acervos sonoros, né? Então você pode organizar por tipo de acervo ou por nome do programa. Aqui no caso é o nome do programa, ó, tá? E aí, se vocês quiserem visualizar esses detalhes, né, de uma forma mais tranquila, né, no tempo de vocês, está disponível na minha dissertação aqui na página 193, e por sua vez a dissertação está disponível no repositório institucional da UFC, ou basta dar um Google, tá? A dissertação é de Vander, que já vai recuperar, e aí você já vai em cima e visualiza esses exemplos de uma maneira mais tranquila, tá? Atentem sempre aqui, ó, para as ferramentas do administrador, né? Onde você pode criar mais comunidades, ou mais subcomunidades, ou mais coleções, de acordo com a necessidade daquele momento do seu ambiente de informação, tá?
Sugestões para configuração de metadados e gerenciamento de informação audiovisual. Da mesma forma que você categoriza o conteúdo, que você define os metadados e que tudo isso é documentado em uma política, da mesma forma você vai documentar a escolha dos sistemas, tá? Trabalhamos aqui na perspectiva do DSpace, né? Mas aí nós temos outros caminhos também. Nós temos o próprio formato MARC 21, né, dos nossos OPACs, dos catálogos online. Existe uma forma específica, mas só lembrando que essa nossa apresentação, a gente está aqui numa introdução, né? A análise, descrição e indexação de audiovisual. Quando você fala em MARC 21, você já liga a catalogação. E para catalogação desse material, nós também temos um caminho específico, tá? Existem alguns campos que são campos-chave dentro do MARC e que vão proporcionar uma melhor recuperação de informação em qualquer catálogo online. Mas aqui, especificamente nessa apresentação, nosso foco é o DSpace, tá? Para uma organização interna, né? De repente você tem aí, você não pode publicizar em um primeiro momento o acervo que você está gerenciando. Então você pode recorrer ao Evernote, né? O Evernote ele tem um plano bem em conta mensal, tá? O custo-benefício é bem atrativo. E nele você pode fazer as categorizações. E se você quiser dar uma olhada em algum exemplo, mais uma vez, você pode consultar lá a minha dissertação, que todo o caminho para a configuração do Evernote também vai estar lá, tá? Você vai ter toda uma visão dessas categorizações do Evernote e, de repente, também já começar a treinar, né, com um tipo de acervo aí que você tenha em casa. E o Tainacan, né? O Tainacan, ele é um plugin, né, do WordPress. Ele é bem configurável também, tá? A interface dele é muito boa, é muito interessante, é em forma de site mesmo, e aí você consegue personalizar de acordo com a unidade de informação e deixar disponível na internet, né, por meio de um site, né, o site matriz, por assim dizer, e dentro desse site você vincula o plugin, tá? Então, o Tainacan é o melhor caminho também para que você possa iniciar o tratamento, né, o gerenciamento de informação audiovisual, tá? Em se tratando do Tainacan, nós faremos aqui um encontro especificamente sobre ele, porque um dos manuais que eu vou apresentar como exemplo tem como base a configuração dos metadados no Tainacan, tá? Mas aí vai ficar para um outro momento também, porque nós faremos uma série de gravações, né, sobre essa temática. Então, até mesmo por conta aqui da minutagem, né, do nosso tempo, a gente vai seguir essa estratégia de tentar segmentar esse conteúdo, tá? Muito bem. Sugestões de software. E aqui nós temos o que pode parecer fácil, mas não é, né? Que é o gerenciamento em nuvem. Vou deixar que vocês tenham aqui uma visão geral, né? Dessas pastas, de repente organizadas aí no HD, enfim. Um banco de imagens, né? Um banco de imagens dividido por tema, que por sua vez, dentro de cada pasta, pode ter uma divisão por data, e aí cada arquivo vai exigir uma descrição específica dos metadados dos próprios arquivos salvos. É importante, né, também editar esses metadados lá em propriedades do arquivo, tá? Para que você propicie uma maior recuperabilidade de informação tanto no computador, né, internamente, no sistema operacional do Windows, como em repositório audiovisual, tá? Então, aqui, efetivamente, é uma primeira etapa de quando você tem um contato com o vídeo que você quer analisar e descrever, né? E o melhor caminho é justamente essa organização em pastas, tá? Claro que nem sempre vai ser possível você organizar dessa forma por locais, né? Ou no caso por ambientes, né? Pode ser por data, e aí tem um padrão exato de como você organiza por data, né? Sempre no formato ano, mês e dia, porque aí você vai ter uma lista, né, dos arquivos, você vai sempre visualizar nesse padrão de anos, então você recupera
faz a recuperação temporal, né? Nesse caso, tá? E aí nós faremos alguns outros momentos, né? Para que a gente possa se aprofundar mais dentro da questão aí da organização de acervos audiovisuais, né? Aqui eu não tinha trazido o título, né, do slide, é justamente da mídia física ao ambiente digital. Esse é o tema do nosso próximo encontro, e aí eu vou atrelar sempre a elaboração de manuais e de políticas para a indexação, descrição e análise de conteúdo audiovisual, ok? Então, a você que esteve aqui comigo, muito obrigado. A você que está assistindo essa gravação, por favor, divulgue, deixe o like, se inscreva no canal, tá? Agradeço mais uma vez aí a confiança de todos e todas que estão conosco. Temos aí uma programação pensada já para esse ano, tá? Estamos aí pouco a pouco alimentando aqui o nosso canal de conteúdo e, consequentemente, o Cocriando na Podosfera, ok? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro, segunda-feira, dia 6, com José Rincon Ferreira, às 16 horas, aqui no nosso canal, e gravação para o podcast também, tá? Obrigado, até a próxima.